E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marco Aurélio e hoje nós vamos falar sobre o perispírito e suas propriedades. Na verdade, 18 propriedades. Algo de causar inveja nos super-heróis, porque o poder que o nosso perispírito tem realmente é impressionante. Então vamos lá, pessoal. Bom, eu sempre gosto de iniciar a palestra com uma frase de impacto, e essa é uma das que eu mais gosto, que diz, na verdade, sobre a infelicidade, né, que muitos de nós temos de ter medo da luz, ou seja, ter medo dos conhecimentos. Muitas vezes porque a partir de determinado conhecimento que nós contraímos, vem a responsabilidade junto. E muitas pessoas, às vezes, preferem não saber algumas coisas para que não tenha que mudar, para que não tenha que parar de fazer alguma coisa errada e assim por diante. Bom, perispírito. O que é o perispírito? É o nosso corpo verdadeiro. Ou seja, esse corpo que você está se vendo agora nesse momento não é o seu corpo verdadeiro. Ele é apenas uma duplicata do perispírito. O perispírito, esse nome em si, significa o corpo que envolve o espírito, que é aquela energia, né, que todos nós já ouvimos falar. E se nós pegarmos essa palavra e dividirmos, nós vamos entender que peri significa em torno, em volta. Então é algo que está em volta do espírito. E esse prefixo, que eu imagino que seja grego, é usado em diversas outras palavras, como também a gente vê na palavra perímetro, ou seja, algo que está em torno de alguma coisa que tem uma metragem. Então a gente pode falar o perímetro de uma cidade, enfim, é algo que está ali em volta da cidade. Hoje está chovendo, na verdade a semana inteira choveu, então é bem provável que vocês escutem o som da chuva. Bom, quais são os sinônimos? Cara, existe diversas palavras utilizadas para esse perispírito. As mais comuns é corpo espiritual, corpo astral, psicossoma, e aí também tem ali a divisão, né, da palavra, o que significa. Soma é o corpo e psico é o pensamento. Então é o corpo psíquico. Mas por que a gente fala isso? Porque o nosso perispírito ele pode ser moldado pelo pensamento, que é algo que a gente vai ver daqui a pouco. E psicossoma é uma palavra muito utilizada pelo André Luiz em seus livros. E há também um outro nome, talvez seja o mais técnico, que é MOB. Ou seja, o nosso espírito, aliás, nosso perispírito, ele é um modelo organizacional biológico. Palavra difícil, né? Até me embolei aqui para falar. Então ele é um modelo da nossa biologia de hoje. Então o perispírito ele serve como um molde para formar o corpo físico que nós estamos nos vendo hoje. Bom, nós temos 7 corpos principais, só por curiosidade. O espírito, alguns dizem que não é corpo. Poderia até substituir, colocar algum outro ali, porque existe. Existe o corpo átmico, por exemplo. Mas eu deixei espírito só para as pessoas mais leigas, que estão começando a ter uma ideia um pouquinho melhor. Ou seja, não se perguntar, ué, mas onde entra o espírito? Bom, esses 4 primeiros, eles têm um formato de emanação energética, ou seja, eles não têm uma forma visual que a gente entenda, que só de olhar a gente tem uma ideia do que seja. E os 3 últimos, inclusive está ali o corpo espiritual, que é o perispírito, ele tem um formato humano. Esse do meio, que é o duplo etérico, ele tem o formato do humano apenas em seu contorno. Já o corpo espiritual e o corpo físico, além do contorno, ele tem os órgãos internos, que são idênticos. As funções não são idênticas, mas a parte organizacional e a parte do desenho dos órgãos é o mesmo.
Composição do perispírito. Bom, essa é a tabela periódica, que são digamos assim, a matéria conhecida no nosso planeta, porque cada planeta tem um conjunto de matéria específico para aquele planeta, por diversos fatores, e o nosso é essa. A parte de baixo, acho que não sei se vocês estão enxergando o mouse, onde está escrito aqui Lanthanidios e os Actinidios. Se eu não estiver enganado, todos eles foram criados. A gente não encontra naturalmente na natureza, mas eu não tenho certeza. Ok? Já os da parte de cima, imagino que todos eles sejam naturais. Bom, então nosso corpo espiritual, assim como o nosso corpo físico, ele é formado por um conjunto de uma dessas composições que nós estamos vendo aí na tabela periódica. Intercâmbio corporal. Bom, a gente escuta dizer que o perispírito ele está sempre em contato, ou melhor, ele troca informações com o nosso corpo físico. E isso explica por que nós ficamos doentes. Nós sabemos que grande parte das doenças iniciam-se no nosso corpo espiritual e desce para o nosso corpo físico. Por qual motivo? Para a gente se livrar dela. O nosso corpo físico, em algum momento, a gente descarta. Então é melhor que o nosso corpo físico fique com as doenças e o nosso corpo espiritual se limpe, né? Vai ficando mais saudável para quando a gente desencarnar, a gente chegar do outro lado. É só uma forma de dizer, porque a gente não chega do outro lado. Nós estamos, na verdade, com um pezinho lá e aqui ao mesmo tempo. Mas para que a gente, quando desencarnar, o nosso perispírito esteja o mais saudável possível, embora o corpo físico estivesse bem comprometido. Na física quântica, ou o nome correto é mecânica quântica, existe uma propriedade, digamos assim, um funcionamento que leva o nome de salto quântico. Então o que acontece? Os elétrons dos nossos átomos, de repente eles desaparecem. Então eles estão ali circundando o núcleo e de repente ele desaparece de uma órbita. A órbita, no caso aqui, são esses círculos que vocês estão vendo. Tem um círculo externo, depois tem um mais interno. O círculo externo compreende ali a letra M, depois tem um círculo interno que é a letra L, tem o K e assim por diante. E essas bolinhas vermelhas são os elétrons, e a gente vê no gráfico que um elétron, por exemplo, na parte superior direito, um elétron vermelhinho que estava na segunda órbita, ela sumiu e apareceu na última órbita, e ela está em amarelo. Então é isso que acontece. Também acontece o contrário. Mais para baixo a gente vai encontrar um átomo que estava na última órbita e ele passou para a anterior, estando ali também amarelinho. Parece tudo bonito ou parece tudo complicado, a gente não precisa entender exatamente mecânica quântica, não somos formados em física e nem precisamos disso, pelo menos a maior parte de nós, mas é só para entender por que isso existe. Então, esse salto quântico, que é simplesmente um elétron desaparecer e depois de um determinado tempo aparecer de novo, do nada, sem que nós, seres humanos normais, consigamos explicar por que isso acontece, é justamente nesse momento em que há troca de informação entre o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Então, o elétron ele salta para o nosso corpo espiritual, ele pega informações dali e volta para o nosso corpo físico. O que são essas informações? Cara, são informações diversas. Inclusive, informações de que em determinado local do nosso corpo espiritual nós temos algum tipo de instabilidade, digamos assim. E essa instabilidade essa informação virá para o nosso corpo físico e causará instabilidade no nosso corpo físico. Isso em excesso vai se tornar uma doença, ou vai se tornar alguma degeneração, ou algum tipo de mutação genética.
ok? Eu sei que é um pouco complicado, mas é só para vocês entenderem a mecânica dessa troca de informação entre o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Bom, mas vamos então àquilo que interessa, que é o objeto do nosso estudo, que são as propriedades do perispírito. Como vocês podem ver, existem 18, as principais são 18. Eu não vou citar cada uma delas, vocês podem dar pausa no vídeo se vocês acharem melhor, porque a gente vai ver uma a uma. Então vamos lá. Visibilidade. Capacidade de ser visível em outras dimensões da matéria. Então o nosso corpo espiritual ele é visível também em outras dimensões, principalmente da dimensão astral. Porém, essa visibilidade ela pode ser controlada pelo espírito. Isso depende da frequência, ou melhor, da velocidade com que os átomos do corpo espiritual estão ali se movendo. Eu falo isso a grosso modo, não é tão simples assim, mas é só para a gente entender que a velocidade dos nossos átomos vai dizer se o corpo espiritual vai ser visível ou não. Então é muito comum nós lermos livros em que mentores espirituais ou pessoas que fazem resgate no mundo espiritual, eles vão para algumas dimensões ou alguns locais específicos e lá os espíritos em sofrimento ou os espíritos que não querem que a humanidade melhore, eles não enxergam esses espíritos socorristas. Por que não enxergam? Porque eles não têm a capacidade de enxergar uma matéria que está numa velocidade ou numa frequência maior do que os seus olhos conseguem compreender. É por isso que nós não enxergamos os espíritos desencarnados. Os nossos olhos físicos, com exceção das pessoas que nasceram com essa capacidade, e que muitas vezes nós chamamos de médiums, eles têm essa capacidade. As pessoas comuns não. E isso não é problema. Tanto o médium não há problema em ele enxergar, tanto também não é desmérito de nós não enxergarmos. Graças a Deus. Porque tem muita coisa bonita e tem muita coisa feia para se enxergar no mundo espiritual. Bom, nós não enxergamos esses espíritos, assim como muitos espíritos que já estão desencarnados também não enxergam esses socorristas, esses mentores, quando eles, por capacidade própria, conseguem controlar a velocidade ou a frequência desses átomos no seu corpo espiritual. Eles podem se tornar visíveis? Podem. Mas precisa conhecer essa capacidade, precisa ter essa capacidade ou conhecer a maneira de como fazer isso com a velocidade dos seus próprios átomos. Como eu disse, isso é a grosso modo, então só para a gente ter uma ideia de que o perispírito ele é visível, mas ele também é controlável, ele pode se tornar invisível aos olhos de algumas pessoas que estão com uma frequência abaixo dela. Ponderabilidade, capacidade de ser pesado, ou seja, o nosso perispírito ele tem massa, ele tem um peso. Algumas décadas atrás foram feitos alguns experimentos e essas pessoas nem eram espíritas, segundo o que eu sei. Talvez até um ou outro seja e eu não saiba disso, mas esses experimentos que eu li e que também já fiquei sabendo através de vídeos, não dizem se esses cientistas eram espíritas ou não. Mas enfim, eles mediram o corpo do ser humano que estava no leito de morte. Então eles estavam para desencarnar, foram colocados em balanças e eles notaram que quando houve exatamente a morte do corpo físico, o peso do corpo diminuiu naquele exato momento, talvez alguns milissegundos de diferença. Mas eles notaram que o peso de uma pessoa viva era 1 e quando ela morria, o seu peso diminuía. Então eles deduziram, só que eles acham que é a alma em si, eles deduziram que a alma tem um peso. E nós,
que temos digamos assim, um vocabulário melhor, nós entendemos que o que tem o peso realmente é o perispírito e não o espírito. Mas isso foi medido, então foi comprovado. Densidade. Então o nosso perispírito ele tem um grau de densidade, ou seja, um grau de compactação da matéria. O que significa isso? Nós vemos o gráfico, a gente vê aí várias bolinhas que estão juntas. E do lado direito, vários círculos que estão um pouco mais afastados. Mas a quantidade de círculos e também o tamanho desses círculos são o mesmo. Então o que muda é apenas esse espaço entre o círculo e o outro. Isso é o que a gente chama de densidade. Do lado mais direito, a gente vê ali um exemplo do algodão e do peso de 1 quilo. Os dois ali têm 1 quilo. Porém, o algodão ele está mais espaçado. Mas ele também tem 1 quilo nesse exemplo. Então é isso que é densidade. É essa capacidade do perispírito ficar mais compacto ou não. Penetrabilidade. Capacidade de ser interpenetrável. E é por esse motivo que os espíritos, nós dizemos, né, que o espírito atravessa as portas, atravessa, enfim, objetos. Aqui na nossa dimensão. Como isso é possível? Os nossos átomos, o núcleo dele é muito pequenininho. E a quantidade de espaço entre a sua borda e o núcleo é gigantesco, proporcionalmente. E ali, né, nesse espaço, giram os elétrons. Então é possível que um átomo passe por dentro do outro, porque o espaço entre o núcleo e a sua borda é muito grande. Eu estou dizendo dos espíritos desencarnados, digamos assim, porque nós, seres humanos encarnados, nós não conseguimos penetrar a própria matéria da nossa dimensão. Por que não é possível? Em teoria seria possível se não existisse uma propriedade da matéria que se chama magnetismo. Então o magnetismo ele afasta os nossos átomos, então ele não deixa que um atravesse o outro. Mas um corpo espiritual, que não está sendo regido por esse mesmo magnetismo, ele atravessa normalmente. Eu sei que também isso é uma noção um pouco complexa de ser entendido, mas no gráfico aí dá para ver, do lado esquerdo, que existem ali 2 átomos, com seus núcleos, os seus elétrons, e vocês podem ver que tem uma seta apontando para a esquerda, que o núcleo ele consegue passar naquele lugar vago. No gráfico da direita a gente vê ali como ficaria, digamos assim, um passando pelo outro. A gente vê que existe espaço ali que deixaria que um elétron passasse por dentro do outro. Eu não vou entrar em uma teoria um pouco mais avançada, isso é só para vocês terem uma noção e a pessoa que já está, né, com conhecimento um pouco mais evoluído conseguir entender melhor o que está sendo explicado aqui nesse vídeo. Vamos para o próximo. Plasticidade. Capacidade de ser moldado e adquirir diversas formas, em obediência ao comando mental, de forma consciente ou não. Bom, ali tem um exemplo de alguns super-heróis, diversos super-heróis, de diversas editoras, e um deles se chama Homem Elástico. Então a gente percebe o porquê deles estarem ali. É que o nosso perispírito ele tem essa elasticidade. Com essa elasticidade é possível moldar a forma do nosso corpo espiritual. Isso é feito através de comandos mentais. Só que o comando mental pode ser consciente, ou seja, eu penso e o meu perispírito se molda, ou inconsciente, ou seja, eu penso, eu não estou consciente que eu estou pensando isso, mas o nosso corpo espiritual está obedecendo. Bom, a gente vê em alguns livros a capacidade de alguns seres espirituais, né, alguns espíritos desencarnados do mal, digamos assim. Eu sei que alguns não gostam dessa palavra, dizem que o mal não existe, que é apenas a ausência do bem. Então eu poderia dizer que a noite não existe, é apenas a ausência do dia. Eu não gosto disso, eu prefiro um vocabulário mais extenso para a gente
falar a palavra, a pessoa entender logo de cara. Para isso que existe a linguagem humana. Então a palavra maldade e a palavra mal, que inclusive existe escrita diversas vezes na codificação de Kardec, ela está aqui para nós classificarmos os espíritos que não querem a evolução da nossa raça. Bom, esses espíritos que não querem a nossa evolução, eles conseguem mudar o seu corpo e colocá-la numa forma que cause medo nos espíritos desencarnados e nos encarnados que enxergam esses espíritos. Então, muito comum um médium, por exemplo, enxergar espíritos muito feios com a imagem que nós aqui demos o nome de demônio, ou seja, aqueles espíritos com asa de morcego, com uma cauda, com chifres enormes. Tudo isso existe? Existe. Não, ele não nasceu dessa forma. Ele foi moldado nessa forma. Então, o perispírito, através de um comando mental, adquiriu essa forma já com essa vontade, com esse objetivo de causar medo e controlar os espíritos desencarnados através do medo ou colocar medo em nós, espíritos encarnados, que enxergamos esses desencarnados. Bom, acho que é isso. Não vou comentar mais nada sobre isso para ninguém ficar com medo. Mas enfim, nós temos essa capacidade. Bom, eu estou falando da parte consciente, ou seja, a pessoa molda através da vontade que ela sabe que tem. Mas existem espíritos que eles moldam seu perispírito sem perceber. Então acontece muito casos de lincantropia e zootropia. A primeira palavra significa moldar o seu perispírito no formato de animais da raça dos cachorros. E a segunda palavra, que é zootropia, é você moldar o seu espírito para formas de animais quaisquer. Serpentes, urso, bom, enfim, diversos animais. Muitas vezes isso é feito de forma inconsciente. Então, por exemplo, nós escutamos, a gente fala aqui, né, um jargão, dizer que a pessoa que é muito fofoqueira, a pessoa que prejudica muito as pessoas falando por trás, a gente fala que essa pessoa ela é uma víbora, que é um tipo de serpente. Isso fica no inconsciente do ser humano. Então essas pessoas que são muito mentirosas, que são muito falsas, que prejudicam as pessoas dessa forma, elas ficam com isso na cabeça. E é possível que quando desencarnarem, o corpo delas, corpo espiritual, tenha uma aparência de serpente. Mas ela vai ter uma aparência de serpente realmente, com a cabeça de serpente, aquele corpo esticado, como se fosse uma vareta, como se fosse o cajado do Noé. Moisés. Não é bem assim. Mas ela pode ter uma aparência humanoide, ou seja, parece um ser humano, mas com a parte externa parecendo uma cobra, uma serpente. Às vezes até um pouco pior do que isso. Mas enfim, ela toma um certo formato da serpente. E isso para diversos outros arquétipos que nós temos, né? Essas formas imaginárias que ficam guardadas dentro de nós. E que a gente vai moldando o nosso perispírito para essas formas sem que a gente perceba. É mais ou menos isso. Sei que isso é um tema meio complexo. Não é que vocês não tenham capacidade de entender, mas é só para a gente não perder muito aqui a concentração no objetivo dessa palestra. Então vamos para o próximo. Luminosidade. Bom, isso quase todo mundo, acho que todos devem ter, né, essa informação de que o nosso perispírito ele tem luz, que pode ser um pouco mais intensa ou não. Ah, mas tem alguns que não tem, a gente diz, né, que a pessoa não tem luz própria. Não, todo perispírito tem.
Talvez a luz seja tão pequena que você não enxergue brilhando, mas se você já está enxergando aquele perispírito, é porque ele tem luz, né? Os nossos olhos, eles captam a refração dos raios luminosos. Então, os raios luminosos batem no perispírito, retornam para os nossos olhos e a gente enxerga. Então, aquilo, ele não absorveu a luz, ele refletiu. Bom, vamos para o próximo. Corporeidade. O nosso corpo espiritual, ele possui o formato de um corpo e possui órgãos internos e também os seus sistemas. Sistema nervoso, esquelético, circulatório, respiratório, digestivo e tudo mais. Porém, muitos deles não têm a função que o nosso corpo de hoje possui. Por exemplo, nós não precisamos de digestão com o corpo espiritual. Ah, mas eu li um livro em que a pessoa que desencarnou, ela se alimentava. Ela se alimenta, mas não é necessário. E se você não se alimentar, você não vai morrer de novo, porque você já morreu. Até tem uma segunda morte, que a gente vai falar daqui a pouco, mas não é o que a gente pensa. Mas não tem, então, essa necessidade de funcionar. Ele só serve de molde. É preciso ter um molde para que quando a gente encarne, o nosso corpo físico, ele duplique aquilo que o nosso perispírito tem. Bicorporiedade. Esse é um tema bem legal. Então, nosso corpo espiritual, ele tem essa capacidade de ser clonado, de ser duplicado, de ser desdobrado. O que significa a palavra desdobramento ou desdobrar? É a gente ter uma dobra, ou seja, a gente ter uma duplicata. Muitas vezes é entendido de forma errada que o perispírito, ele sai do nosso corpo e vai caminhar no mundo astral à noite. O nosso perispírito nunca sai do nosso corpo. Se o nosso perispírito se desligar do nosso corpo, o nosso corpo morre. Então o que acontece é que uma parte do nosso perispírito ele estica, e a gente já aprendeu isso em outra propriedade, ele tem essa capacidade de ser esticável, e quando ele se estica, ele cria uma duplicata visual de nós mesmos. E essa duplicata é a que faz a viagem astral, ou seja, que no mundo espiritual, ou mesmo aqui no nosso mundo, nossa dimensão, ele vai passear por aí, vamos dizer assim. Ah, mas não entendi. Quando a gente sai do desdobramento, a gente não vai para o mundo espiritual? Não. A gente pode ir ou não. Nós podemos caminhar aqui na nossa própria dimensão, ou podemos caminhar em outras dimensões espirituais, que não é apenas uma. Então aí vai depender de diversas circunstâncias, da capacidade do espírito encarnado, depois que ele se desdobra, e da ajuda dos mentores, que muitas vezes são eles que nos levam para essas dimensões, porque nós ainda não temos, às vezes, essa capacidade de entrarmos em outras dimensões por nós mesmos. Expansibilidade, a capacidade de se expandir, aumentar o volume. Vamos dar um exemplo aqui bem fútil. Capacidade de nós, por exemplo, nos tornarmos gigantes. Então, todo o nosso corpo espiritual ele vai expandir e a gente vai crescer. Crescer para os lados, crescer para cima, ou da forma que a gente preferir. Sempre por comandos mentais. O nosso perispírito sempre obedece os nossos comandos mentais, que podem ser voluntários ou involuntários, conscientes ou inconscientes. Sensibilidade global. O nosso perispírito, ele é global, ou seja, ele tem os seus sentidos espalhados pelo perispírito inteiro. Não tem uma localização específica. Ou seja, por mais que seja engraçado ser falado isso, nós podemos sentir o cheiro pelo seu dedo do pé. É isso. É estranho, mas é isso. Então todo o nosso perispírito sente cheiro, sente temperatura, o nosso corpo físico também sente. O que mais? Sente gosto.
que é algo que no nosso corpo físico a gente sente apenas pela boca, mas no perispírito a gente sente pelo nosso corpo espiritual inteiro. É estranho, difícil de entender, inclusive para mim, né, o funcionamento disso, mas é assim. Sensibilidade magnética. Então, o perispírito tem a capacidade de perceber, receber e emitir energias e magnetismo. O nosso corpo físico também, mas numa capacidade bem menor. Bem menor mesmo. Então, quando a gente diz que o nosso corpo, nós encarnados, a gente tem essa capacidade de emitir e receber energias, nós não estamos emitindo e recebendo energias que chegam no Japão, por exemplo, pelo nosso corpo físico. Não. Nós estamos emitindo essa energia pelo nosso corpo mental. Então, os nossos pensamentos, sim, podem chegar longe. Mas a nossa energia corporal, não. Ela vai, dependendo da propriedade que nós estamos falando, ela vai apenas até onde a sua áurea chega. Próximo, unicidade. Nós temos o nosso corpo biológico aqui, que nós conhecemos, duas formas de nós sermos identificados de forma única. A digital e a íris. A íris é muito mais completa do que a digital, mesmo porque essa capacidade digital a gente vai perdendo conforme vai envelhecendo. Os nossos dedos, a ponta dos dedos vão se desgastando, né? A matéria vai se desgastando ao ponto de que em algum momento nossa digital já não funcione mais. Inclusive para você acionar um celular ou para você tirar a impressão digital em algum órgão público. Mas a íris não, a íris ela permanece, a não ser, lógico, que a pessoa tem uma catarata, tem algum tipo de problema que tampe, né, a íris. Mas ela é muito mais, tem muito mais especificidade do que a impressão digital. E o nosso corpo espiritual, ele é muito mais único. Beleza? Então, eu estou dando exemplo, até agora eu estava dando exemplo do nosso corpo físico normal, mas o nosso corpo espiritual, ele tem essa capacidade de ser muito mais identificado de forma única do que o nosso corpo físico normal. Tangibilidade, capacidade de ser medido, sentido e tocado. Então, nós conseguimos tocar espíritos desencarnados. A gente tem essa capacidade de senti-los, dependendo de cada pessoa. Tem a capacidade de tocar e até de medir. Vamos para o próximo, que tem uma das capacidades que a gente vai ver, uma das propriedades, dá para a gente dar melhores exemplos. Mutabilidade, capacidade de evolução e melhoramento. Então, nosso perispírito ele pode ser mutável. Então, esse modelo organizacional biológico, ele se altera, na verdade, com o tempo e com o ambiente ao redor. Eu iria dar um outro exemplo aqui, mas vamos passar para os próximos, que lá eu consigo dar um exemplo para vocês de uma forma um pouco mais aprimorada. Mas aí tem um gráfico, só para ter uma noção, né, da evolução que a gente pode ter no nosso corpo espiritual. Na verdade, esse gráfico não diz quase nada, mas é só para ficar bonitinho. Perenidade, capacidade de ser indestrutível, duradouro, perpétuo, contínuo, até que haja segunda morte, que é a perda do nosso perispírito. E é nesse ponto que eu gostaria de chegar para explicar uma coisa que já ficou para trás. Nós temos o perispírito e ele pode simplesmente ser dissolvido. Esse dissolvimento ou dissolução nós chamamos de segunda morte. Mas, na verdade, o espírito não morre. O espírito é uma energia, digamos assim, para a gente explicar melhor. O que move, aliás, o que a gente perde é essa aparência em forma de humanoide que o nosso perispírito tem. Mas todos os outros corpos que a gente já viu lá para trás, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui
diretamente para o slide. Aqui. O que a gente perde ali é o corpo espiritual, que está em vermelhinho. Mas todos os corpos para cima, que não são só aqueles 4, como eu já disse, eles têm um formato de emanação energética, eles não têm um formato humanoide. Então esses a gente não vai perder quando a gente tem a segunda morte. Ok? Agora vamos fazer uma mágica aqui, pular para o slide de novo, que nós estávamos. Aê! Bom, então ele é indestrutível. Porém, existe uma coisa que é bom que a gente saiba. Vamos fazer uma mágica de novo. Vamos lá. Aqui. Bom, a gente consegue então replicar a imagem corporal do nosso corpo físico. Então a gente vai ter 2 imagens do nosso corpo espiritual. Uma delas vai estar no nosso corpo e a outra nós vamos estar vagando por aí como se fossem fantasminhas. E esse, não sei se vocês percebem, aliás, a não ser que você tenha algum problema visual, né? É bem perceptível na primeira imagem da esquerda que existe uma faixa aí, como se fosse um raio, entre o corpo que está deitado e o nosso corpo espiritual. Parece um cordão umbilical. Esse cordão se chama fio de prata. E ele pode ser dissolvido. Então, nós vimos agora há pouco aqui o perispírito ou corpo espiritual. Não se esqueça que tem vários nomes para a mesma coisa. Ele é imutável, ele é indestrutível, até que, com a ajuda de outras pessoas, ele seja dissolvido para que a gente, por exemplo, mude de planeta. Não se esqueça que a gente viu que o nosso corpo espiritual ele possui os mesmos tipos de átomo do nosso planeta. Não importa em que dimensão nós estejamos. Quando a gente vai para um outro planeta, lá são outros átomos, outros tipos de matéria. Então, nosso perispírito precisa combinar com o planeta em que nós estamos habitando. Então, é para isso que existe a segunda morte. A gente perde essa casca, né, visual do nosso corpo, para que a gente tenha uma outra em outro planeta. Mas aqui, em condições normais, o nosso perispírito ele é indestrutível. Porém, esse cordão ele pode ser desfeito, pode ser cortado, pode ser dissolvido. Aí vocês escolhem a palavra que vocês preferem. Isso pode acontecer, por exemplo, quando nós, encarnados, em desdobramento, a gente vai para regiões de sofrimento, em que a matéria de lá é muito corrosiva, muito densa, muito radioativa, e ela pode ir corroendo esse cordão, que nada mais é que o nosso próprio perispírito que foi esticado, e romper. E aí, se romper, o que acontece? A gente parte para o mundo espiritual, o nosso corpo físico fica ali sem vida, digamos assim. Ou seja, a gente morre. Falar de forma clara, tem gente que não gosta que a gente fale que a pessoa morre, e a pessoa se torna espírita e fala, não, a gente não pode mais falar morrer, tem um termo para isso. Enfim, vamos falar como seres humanos normais. A gente morre. Então, cortou o cordão, ou dissolveu o cordão, a gente desencarna. Porém, o nosso corpo espiritual continua indestrutível. A gente só perdeu essa conexão com o nosso corpo que estava ali deitado, dormindo. Tá, mas aí alguém pode se perguntar, mas espera aí, se o nosso corpo espiritual, ele se tornou 2, ou seja, ele esticou e agora ele tem 2 formas de seres humanos. Uma ficou no corpo e a outra está vagando por aí. E se esse cordão for desfeito, o corpo físico ainda permanece com o perispírito? Sim, permanece, mas não tem a conexão mental, não tem a conexão do nosso próprio espírito, então aquele corpo ele morre. Tá, mas e o perispírito que ficou ali? A natureza absorve, ou ele se dispersa, ou, grande parte das vezes, os mentores,
ou ajudantes espirituais vão lá, e para que essa matéria espiritual não seja roubada por espíritos do mal, esses mentores vão lá e tentam dissolver esse perispírito para que isso não seja utilizado pelo pessoal que não quer nossa evolução. Vamos para o próximo, fazer a mágica de novo e dar um salto quântico nos nossos slides. Próxima capacidade refletora. Capacidade de refletir os pensamentos, sentimentos, emoções e dores. E a gente reflete pelo perispírito também. É meio complicado de explicar isso e até, na verdade, eu não consigo entender direito o funcionamento disso. Então vai ficar aqui só como uma citação. Odor. Então nós temos a capacidade, aliás, o nosso perispírito ele emite odores, emite cheiro. É muito comum em regiões de sofrimento o perispírito ele ter um odor muito forte, bem forte, às vezes até de podre. E também existem médiums, relatos de médiums, que muitas vezes estão num ambiente, não apenas numa casa espírita, mas sente cheiro de flores. Algumas vezes são flores espirituais, no mundo espiritual existe flor, que são trazidas para a nossa dimensão. Então a gente sente, o médium sente o cheiro dessas flores. Mas outras vezes o médium está sentindo o aroma do perispírito daquele ser ali desencarnado, que às vezes, por ser um ser muito bom e tudo mais, ele, mesmo sem querer, ele emite esse odor que é gostoso, que muitas vezes a gente associa a uma flor. Pode não ser o cheiro de uma flor, mas a gente associa com aquilo que a gente conhece aqui no nosso mundo, nossa dimensão. Né? E por último, a última propriedade, temperatura. O nosso corpo espiritual também tem a capacidade térmica, ou seja, ele emite calor ou frio. A gente vê inclusive no filme Sexto Sentido, isso realmente acontece. Muitas vezes o médium chega próximo de um espírito e ele sentir frio. Então o perispírito daquele ser que está desencarnado está emitindo uma temperatura que pode ser baixa ou pode ser alta. E no filme Sexto Sentido tem um momento lá em que o menininho ele começa a falar e tem um espírito desencarnado perto dele. E até a gente vê no filme saindo aquela fumacinha da boca do menininho que está vivo, que está encarnado. Porque ele está sentindo a temperatura fria que advém daquele ser que está desencarnado. É isso, pessoal. Boa parte das informações que eu passei para vocês vem de vários livros, mas esse em específico, que se chama apenas Perispírito, ele é do Zalmino Zimmermann. A edição que eu tenho aqui em casa é a terceira edição e é da editora Allan Kardec. Bom, é isso aí, pessoal. Vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.